Olá, começando mais um podcast Lado B da Notícia, o último do ano. E tivemos a honra, estamos tendo, aliás, a honra de receber, para encerrar o ano com a gente aqui, o ex-prefeito de Cachoeiro, o atual secretário de Estado de Turismo, Vitor Coelho. Mais uma vez, Vitor. Mais uma vez, Basílio, obrigado mais uma vez pelo convite, uma alegria estar aqui para a gente trocar um pouco de ideia sobre política, sobre turismo. Você está de turista hoje, estou vendo que você está no figurino, né? mais despojado. Parabéns, obrigado. Você está com a camisinha que ganhou da patroa. De Natal. Mas feliz de estar aqui para a gente bater esse papo legal com seus ouvintes e telespectadores aí, né, do podcast Lado B da Notícia. Pois é, Vitor. Vou começar falando um pouquinho dessa nova fase da sua carreira política, né? Você deixou a Prefeitura de Cachoeiro depois de 8 anos e entrou para o governo do Estado, a convite do governador Casagrande, para assumir uma pasta estratégica para o governo, que é o turismo. O Espírito Santo tem praia, tem montanha, tem todo aí as ferramentas para ter uma boa gestão, para explodir aí na área de turismo. E muita gente duvidou. Vitor é marcha lenta, não vai conseguir, é devagar, é turista, mas não é turista. Como você responde essas críticas e como que foi essa transição, essa experiência nova aí na sua carreira? Vamos falar primeiro de trás para frente da transição, para depois falar das críticas. Eu peguei pesado nas críticas. Eu vou responder com educação, rua, né? De forma moderada, como eu sempre respondo. Quem conhece a minha vida, Basílio, sabe que eu vim da iniciativa privada, né? Meu pai tem uma empresa há quase 55 anos ali em Soturno, Mocal, Itaplana. Né? O nosso negócio é de moagem de carbonatos, né? Moagem de pedra para a gente fazer insumos para o setor de tintas, de vidro, de cerâmica, enfim, tem várias aplicações. E nunca tive vontade, vamos dizer assim, de vir para a vida pública. Dava a minha contribuição como cidadão comum, como todos nós somos e podemos dar a nossa contribuição, porque a gente já tinha o Glauber, né, no nosso grupo político, a gente já tinha o Glauber, que foi vereador, que foi secretário municipal, que foi deputado, né, a gente via os nossos projetos, a gente via os nossos projetos que a gente sonhava, seja para a cidade ou para o estado, realizados nele, né, a gente concentrava nele as nossas ideias para isso acontecer. Com a morte do Glauber, o grupo político ficou meio órfão, né, a gente passou quase que um ano sabático, assim, né, lamentando, né, no luto da morte do Glauber. E depois a gente começou a perceber na população, né, quando eu fundei o Instituto Glauber Coelho, que a gente tinha alguns projetos sociais, as pessoas começaram a relembrar, poxa, o Glauber poderia ter sido nosso prefeito, o Glauber poderia ter sido nosso prefeito, aquela coisa. E estava um vazio de lideranças políticas, né, sempre as mesmas pessoas, né, concorrendo, aquela coisa toda. E aí o grupo se reuniu e falou, Vitor, você topa arriscar de vir candidato? Né, iniciar a sua carreira política? Eu falei, eu posso conversar com a minha família. Primeiro, Deus abrindo as portas. Se Deus falar não insistem comigo. E segundo, a família liberando para a gente seguir. Né? Mas eu pensava que era para vir de vereador, né? Iniciar uma carreira política, não era para vir de cara para ser prefeito. Só que o grupo entendeu que era o momento. Né? A cidade estava respirando o Glauber Coelho naquele momento. Né? E o nosso objetivo, claro, eu sabia do meu tamanho, né, na política, né? A gente enfrentou nomes já consagrados aqui em Cachoeiro, Jati Moreira, né, que é primo meu praticamente, né, casado com a minha prima de primeiro grau. Família histórica. Família, né? Sim, né, trabalhou na Mocal com a gente lá. Marcos Mansur, que era deputado estadual, Júlio Ferrari, que era então presidente da Câmara, enfim, vários nomes mais importantes do que uma política, vamos dizer assim. E o nosso objetivo era vir candidato, ter visibilidade, porque aqui tem debate, tem televisão, aquela coisa toda, ser conhecido no sul do estado e 2 anos depois vir como candidato a deputado. Esse era o planejamento. Deu errado, fui eleito com quase 60% dos votos. E aí fizemos um trabalho voltado mais para uma gestão um pouco mais profissional, né, do que todo mundo já está acostumado a fazer. A minha proposta foi essa, eu disse muito claro na minha campanha que eu queria fazer diferente das coisas, porque se a gente faz da mesma forma, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então eu quis mudar, né, o conceito de administração pública, colocando um pouco da experiência que eu e meu grupo tinha da iniciativa privada. Fizemos isso no primeiro mandato, né, rearrumamos a casa no sentido de dar a cara daquilo que a gente queria de forma administrativa, e os resultados a gente veio colhendo, né, no final do primeiro mandato e depois, né, com o advento da reeleição, colocamos meu nome novamente para ver se a população acreditava naquilo que a gente se comprometeu na campanha, na primeira campanha, e aquilo que a gente tinha realizado, e com as propostas de dar continuidade àquilo que a gente tinha planejado. Você não consegue fazer
tudo que você almeja na cidade em 4 anos. Não tem como. Ou você deixa projetos engatilhados para o seu sucessor, ou você tem 2 mandatos para você poder realizar aquilo que você sempre pensa. Então apresentamos novamente e mais uma vez a população de Cachoeiro me presenteou com mais de 50% dos votos novamente, né, me deu esse voto de confiança e a gente fez um trabalho, e aí eu respondo para os meus críticos e opositores para analisarem os números, simplesmente isso. Pode ter gente que não gosta de mim, pode ter gente que não gosta do meu jeito de fazer gestão, isso é natural, é livre da democracia, né? Todo mundo tem o direito de fazer suas críticas. Mas eu falo para observar os nossos indicadores. Eu deixei uma cidade melhor do que eu encontrei. Esse era o objetivo principal. Vou resolver todos os problemas? Impossível. Ninguém vai resolver todos os problemas de Cachoeiro. Só se achar petróleo aqui e tiver muito dinheiro para poder resolver os problemas. Então eu pude contribuir com a minha experiência na vida privada, na vida pública, para melhorar um pouco a nossa cidade. E eu acho que eu consegui realizar muitas coisas, principalmente para os que mais precisam. Se você for em bairros mais vulneráveis de Cachoeiro, cito aqui Vilagem da Luz, Gilson Carone, Rubem Braga, Bom Pastor, o que era antes falta de dignidade, hoje eles têm dignidade de sair na rua e ter um calçamento com drenagem, com pavimentação bem feita, ou concreto ou com paviés. Então foram vários bairros que a gente conseguiu fazer obras desse tipo, desse porte, que nos garante uma satisfação, uma realização, porque você está na vida pública para fazer o bem para as pessoas. Se você está para enriquecer, você está errado. Eu estou na vida pública para ajudar a melhorar a vida das pessoas. E eu acho que, assim, dentro das limitações que a gente tem em Cachoeiro, seja de recurso financeiro, até da questão de material humano também, que a gente precisa cada vez mais melhores profissionais em quantitativo também para atender toda a demanda, eu acho que a gente fez um bom governo, uma boa gestão nesses 8 anos, e isso me cacifou para que o governador Renato Casagrande olhasse para mim e ele me ligasse. Eu passei o janeiro, no final do mandato, passei um janeiro de férias, que aliás eu nunca tirei férias na vida, nem enquanto eu trabalhava, mas o governador me ligou em dezembro e falou: Vitor, tira 30 dias de férias aí que eu vou te chamar para o governo aqui a partir de fevereiro. Não sei qual pasta ainda, ele nem tinha falado comigo. E aí a gente foi conversando, eu analisei o desafio que é a parte do turismo, que realmente estava precisando de uma injeção e de uma visibilidade melhor para o Estado. O Estado tem colocado o turismo como prioridade e, graças a Deus, desde que eu entrei lá em fevereiro até o presente momento, a gente tem conseguido obter os resultados que a gente planejou. Primeiro, do relacionamento com o trade turístico, que estava meio enfraquecido. Eu costumo dizer que o turismo do Espírito Santo é uma locomotiva nos trilhos, só que cada um puxava para um lado. O Sebrae puxava para um lado, a Deres para o outro lado, Fecomércio, sindicato de hotel, de bar, de restaurante, cada um puxando para o seu lado, e lógico, todo mundo querendo melhor para a sua categoria, vamos dizer assim. E aí não, a gente conseguiu juntar todo mundo e falar: gente, ou a gente parte para um objetivo único e todo mundo caminha na mesma direção, ou a gente não vai sair do lugar. Todo mundo entendeu isso, a gente planejou isso, estamos para entregar agora o plano de marketing dessas ações, uma entrega inédita para o governo do Estado, entregar um plano de marketing que aí vai dar o direcionamento das nossas ações de promoção, e dessa forma a gente conseguiu construir esse relacionamento. E, além disso, a parte da promoção do turismo, que é a coisa que é uma das mais importantes, um dos pilares mais importantes. Que ajudar a levar o turista. Que é levar o turista, é mostrar o estado do Espírito Santo. Você tem um hotel maravilhoso. Exato, ninguém vai, ninguém conhece. E aí, o Estado sempre fez muito propaganda institucional, seja em rádio, TV, jornal, blogs, enfim. Era muito institucional. Nunca foi feito um relacionamento com operadoras e agências de viagem, que para mim é o primeiro ponto que você tem que trabalhar. Eu sempre enxerguei isso desde que eu entrei lá, e aí a gente mudou essa concepção lá dentro. Hoje a gente tem várias parcerias com as principais operadoras do Brasil, CVC, Decolar, Booking, enfim, as principais, porque quando você quer fazer uma viagem planejada, você não vai com a cara e com a coragem, você vai procurar uma operadora, uma agência para reservar o seu hotel, para fazer a compra das suas passagens, muito natural isso. E quando você vai numa agência, você vê o Espírito Santo lá? Eu nunca tinha visto. Eu só vejo Porto de Galinhas, Florianópolis, Recife, Salvador, Camboriú. Rio de Janeiro, Camboriú. Você só vê isso, porque eles colocam dinheiro lá dentro.
Não é outro mistério. A gente não está reinventando a roda. Começamos a fazer relacionamento e cada R$1 que a gente coloca numa operadora, eles também colocam R$1 deles. Então, assim, é uma parceria realmente. A gente já investiu quase R$1,5 milhão nesses 11 meses que eu estou à frente da pasta e outros R$1,5 milhão das operadoras. Então, assim, eles estão começando a vender o Estado do Espírito Santo. E isso tem dado resultado. A gente vê, né, no noticiário. E o resultado disso ele é contínuo, porque a pessoa que vem e gosta, ela se torna um agente de divulgação. Exato. Né? E aí, né, a gente tem que fidelizar esse turista que vem para ele gostar, né, e a gente tem esse diferencial que a gente tem belezas naturais que a gente não perde para lugar nenhum do Brasil. Nossa culinária é fantástica, nós temos boas hospedagens. Então, quem vem se agrada. Nas nossas pesquisas, a gente tem, né, um outro pilar lá na Secretaria de Turismo, que é o Observatório do Turismo. Nas nossas pesquisas lá, 98% do turista que vem se agrada do Estado do Espírito Santo. Isso é muito positivo, isso faz com que você falou, o boca a boca, a pessoa vai e volta, gosta e volta. E se não gostar também, faz uma propaganda exatamente, faz a propaganda negativa. O importante é qualificar quem está recebendo esse turista. Sim, garantir a volta desse turista, que é outro pilar, a qualificação. Então, assim, é toda uma engrenagem, né? Não é um trabalho simples, né? Você tem que fazer a parte de infraestrutura para melhorar acessos, melhorar as condições do turista, né, desfrutar dos locais, tem a parte da promoção, tem a parte da qualificação do trade, a parte de pesquisa que a gente faz para a gente observar o perfil do turista e a gente atacar melhor as nossas promoções. Então, assim, estou feliz onde eu estou, né, realizado, né, com resultados já aparecendo, e a minha resposta para opositores é essa. Né, você roubou minha pauta, você furou minha pauta. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, você tem que trabalhar muito para conseguir o sucesso, e, né, os números mostram aí que o Espírito Santo está numa crescente muito positiva do turismo. Não é graças ao Vitor Coelho somente, nós temos uma equipe que está trabalhando com todos esses viés aí, e o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, colocando o turismo como prioridade. O Estado hoje enxerga o turismo como prioridade. Por mais que a gente não tenha um orçamento dedicado na nossa pasta, mas, por exemplo, obras como o Cais das Artes, é mais cultural, quem está conduzindo é a Secretaria de Cultura, mas tem todo um viés turístico. Você começar a realizar shows, eventos teatrais lá, não vai atrair turista de fora para cá. Vai ter o show do Guns N' Roses lá no Kleber Andrade, não vai trazer turista novo para cá, né? O Centro de Carapina, que também é uma verba que não passa diretamente pela Secretaria de Turismo, né? Passa mais para a gente direcionar o DR, que vai realizar a obra, né? R$228 milhões no maior centro de eventos do Estado, que vai ser direcionado, né? Concedido para a iniciativa privada, para administrar aquilo lá, vai atrair novos eventos para cá. Então, assim, não necessariamente o recurso que está no meu orçamento lá na Secretaria de Turismo necessariamente são os poucos investimentos. Não, todas as outras áreas também influem nos investimentos do turismo. O Estado do Espírito Santo hoje é o que mais investe em infraestrutura, 20% do seu orçamento. Falar em infraestrutura e turismo, porque para a nossa região aqui, né? Senão nós vamos ficar com ciúme. Vamos falar da Grande Vitória, vamos falar aqui. Fala aqui do Caparaó. Você participou lá do Fórum Caparaó Sustentável, que o nosso portal promoveu, junto com a Prefeitura de Jerônimo Monteiro. Lá foi entregue, não sei se chegou às suas mãos, uma carta carta da associação, das entidades que trabalham lá em cima. Você recebeu aquela carta? Já houve algum encaminhamento, algum andamento naquela Um dos maiores pedidos, Basílio, que eu tenho observado, né, eu tenho ido em todos os municípios do estado, o que mais é de urgente para os prefeitos e secretários de turismo é a questão de acessibilidade, de logística, de mobilidade, o acesso aos pontos. Caparaó é um exemplo disso com a Estrada Parque, né? Que já tem o briefing, já tem o branding já produzido, né? Mas tudo depende de recursos. Qual o nosso papel? Eu tenho ido em cada município e vindo com os prefeitos quais são as suas prioridades. Eu quero acesso à Cachoeira X, eu quero acesso ao Mirante tal, a rampa de voo livre tal. Então a gente vai, né, quantificando isso, né, colocando dentro do nosso radar. E hoje eu estou preparando a Secretaria de Turismo para estar apta a realizar esse tipo de intervenções. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos fazendo uma ata de licitação para caminhos do turismo, que é a pavimentação, igual a gente entregou ali no Monte H, estamos fazendo frade, né, com capacidade para, se eu não me engano, 120 ou 150 milhões de reais, para o governador chegar e falar: Vitor, eu quero que você faça a estrada A, faça B e faça C. E aí não dá para fazer tudo, mas vamos ver as prioridades. Até por conta de orçamento, vai vendo as prioridades, mas assim, a Secretaria nunca esteve capaz de poder falar: governador, se você quisesse eu dar ordem de serviço já, e já tem empresa contratada.
É só a questão do recurso, né? Aí a questão da Secretaria de Fazenda e o próprio governador analisar o que tem de recurso para ir direcionando. E aí a gente já tem a ata pronta também de sinalização turística, ata outra reivindicação deles lá, sinalização. De reforma e manutenção de locais turísticos, né, de construção de mirante, de casa ao apoio turista, é um outro produto que a gente apresentou ao governador e a gente vai estar dialogando com os municípios que queiram instalar uma casa de apoio turístico, que pode ser a sede da Secretaria Municipal de Turismo. Então são vários produtos que a gente tem que antes não tinham, que a gente dependia das outras secretarias, como o SEDURB, como o DR, como o SEAG, né, fazer o Caminhos do Campo, né? Então, assim, a gente dependia muito das outras secretarias, hoje não. Hoje a gente vai estar apto para o governador tomar a decisão. Vitor, eu quero que faça isso, isso e isso. A gente vai dando ordem de serviço, ele repassando o recurso, a gente fazendo. Então, o Caparaó é a mesma situação. A gente vai estar pronto. E aí depende dos prefeitos, né, se reunirem e juntarem. Isso aqui, e fazer uma parceria também, a prefeitura tem que chegar junto. Né? Eu acho que o Caparaó, né, tem muitos municípios lá que podem se juntar e falar, gente, qual é a nossa prioridade? Através do consórcio mesmo, né? Hoje o consórcio é dirigido pelo prefeito de Muniz Freire, nosso amigo Dito Silva, e eles podem juntar e definir, gente, quais são as nossas prioridades. A gente não vai conseguir tudo do governo do estado. Vamos listar o que a gente precisa de imediato? É a estrada? É a sinalização? É a parte do saneamento lá, que precisa da questão do lixo, que foi falado lá? O Dito então, assim, levantou essa pedra. É levantar o que é a prioridade, sentar com o governador e ele falar, vamos atacar isso aqui primeiro. E a gente vai fazendo o trabalho conforme for deliberado. Vitor, voltando aqui para Cachoeira um pouquinho, você falou do primeiro mandato, do segundo mandato, bem avaliado, e você realmente terminou o mandato, acho que muito bem avaliado, e você não foi o candidato, você lançou alguém, você tinha um projeto político para a cidade que foi interrompido, entrou o prefeito Teodorico Ferraz. Uma das coisas que atrapalhou aquela campanha, a gente como jornalista está falando, que observou, foi as críticas que fizeram a questão da obra da macrodrenagem. Foi lenta, que não foi lenta, que demorou, agarrou ali no Guandu. E hoje está tudo pronto, choveu agora. Então, como que essa, se olha para lá daquele gostinho, puxa, podia ter adiantado aquela obra mais uns meses e meu projeto político para Cachoeiro estava resolvido. Como que você vê isso, esse gostinho de ver a obra concluída hoje, mesmo que tenha sido pelas mãos de outro prefeito? Primeiro, Basílio, assim, que é uma satisfação a gente ver uma obra tão importante como aquela pronta, né? Para mim, acho que foi o maior desafio que eu tive na gestão, de enxergar que a cidade de Cachoeiro já está com seu sistema de drenagem muito colapsado, no sentido de ter manilhas muito pequenas, né, que foram construídas muito lá no passado, mais de 40, 50 anos atrás, enfim. E a gente precisa urgentemente ter esse olhar para a parte da drenagem da cidade, porque não é só ali no Nova Brasília. Tem Coronel Borges, tem aeroporto, tem Mar Brasa, tem vários locais da cidade. Gilberto Machado. Outro dia abriu aquele buraco de novo lá. Exato, Gilberto Machado, bem lembrado. Que são vários pontos que, se a gente não refazer essa drenagem com a capacidade da cidade que cresceu, a gente vai continuar com esses problemas. E eu fico muito incomodado, né, de eu ter a condição de sair da minha casa tranquilo e não ter alagamento nenhum. Não estou falando da enchente, que a enchente entrou lá na minha casa, mas imagina você morar num lugar que toda nuvem preta que está no céu, você ficar com medo de alagar essa casa. Eu não conseguia dormir com isso. Eu, como prefeito, não conseguia dormir. Imagina quem sofria com isso. Toda chuva forte ter o seu comércio ou sua residência alagada. Então, assim, eu entrei na prefeitura, eu acho que no mês de junho de 2017. Choveu, alagou tudo. As pessoas fecharam a rua, não deixaram ninguém passar lá. Eu fui lá, né, até meu secretariado falou, Vitor, não vai lá que o pessoal vai te apedrejar. Eu falei, gente, eu acabei de entrar na prefeitura, se eles me apedrejarem, coisa que eu não sou culpado, não vou entender. Fui lá, conversei com eles e me comprometi ao quê? Primeiro pedi para eles liberarem o acesso para a gente limpar, porque não tinha o que fazer, né? Você está naquela situação, você vai ficar lamentando, fechar a rua, não adianta. Então eles liberaram para a gente fazer a limpeza, mas juntei, né, meia dúzia de pessoas, de moradores, de comerciantes, falei, eu me comprometo com vocês a fazer o projeto. Primeiro ponto, se fazer projeto, não adianta você pensar em obra se você não tem projeto. Internamente a gente fez esse projeto, que ficou em torno, não vou lembrar dos valores, acho que era 28 ou 30 milhões. Eu perguntei, equipe, isso vai resolver 100% do problema? Não, prefeito, vai resolver 60%, 70%. Falei, vou jogar 30 milhões para resolver 60%, 70%? Não, eu quero um projeto que resolva 100% do problema. Ah, mas a gente não tem expertise. Contratei uma empresa que fizesse um levantamento, né, de 100 anos de chuva na cidade, para ver todas as ramificações, todos os cursos hídricos, seja do Zumbi, do Otto Marins, do São Francisco de Assis, da região toda ali como um todo, para fazer essa somatória. Por isso que veio
né, uma obra robusta com 2 galerias de quase 3 metros cada uma, né, no final ali de 3 metros, 2 galerias de 3 metros para absorver toda essa água e o desafio de você rasgar a cidade como um todo, uma cidade que já está grande como é a nossa cidade, no centro da cidade, né, e obra começa de baixo para cima, você não começa lá do Nova Brasília até a Beira-Rio, você começa de baixo para cima, porque imagina, se você abre um buraco lá em cima, começa a chover, né, alaga tudo lá e vai continuar o alagamento. Então você começa de baixo para cima e a gente deu a infelicidade de alguns fatores. Primeiro, que a gente não imaginava encontrar a quantidade de rocha que a gente encontrou lá. Fizeram sondagem? Fizemos sondagem, a empresa fez sondagem, mas não imaginava a quantidade. Né? Uma quantidade absurda, né, de basalto. Cachoeiro tem em cima de pedra, né? Em cima de pedra, não tem por onde fugir. A parte da empresa também, que começou ter problemas de fluxo de caixa dela e começou a atrasar os pagamentos dos fornecedores, mesmo a gente pagando em dia. Ele recebe num caixa único de todas as obras que eles fazem, mas aí pagavam outras obras e deixava a nossa não pagando, mesmo a gente pagando em dia. Então, assim, muita coisa foi atrapalhando, né, o andamento da obra, período de chuva, né, atrapalha, enfim, né, diversos fatores, né, fizeram com que a gente não entregasse a obra a tempo. E até o próprio prefeito Ferraz, que, né, disse em campanha que faria o mais rápido possível, né, buscaria fazer o mais rápido possível, ele viu que não funcionou. Né? Quando você, né, claro, todo mundo tem a boa vontade de querer, né, acelerar e ajudar, mas quando a gente está ali na realidade, a gente vê o que é o problema. Né? Levou quase 8 meses, né? Eu acho que terminou em agosto, né, a conclusão da obra, que não foi concluída ainda 100%, né, porque a parte lá do Nova Brasília da Etelvina, que tem uma parte em concreto, depois de um asfalto, tinha que fazer, estava previsto, né, uma caixa coletora ali para colher a água do Alto Marins, não sei se fizeram, a empresa falou que iria fazer, mas não sei se vai concretar. Eu concretaria, né, para deixar uniforme, né, o pavimento ali. E por mais, né, que seja uma obra complexa, que deu muito ruído no comércio, ruído no trânsito, né, que isso tira o seu capital político, vamos dizer assim, se tivesse que fazer 100 vezes, eu faria de novo, Basílio, porque, né, o mais importante é o benefício que vai ficar para a cidade. Eu não me importo com a questão de perder ganho político. Se fosse por isso, eu não teria feito. Eu acho que também foi por isso que muita gente não fez, porque não queria encarar o desafio de perder o seu capital político. A obra debaixo da terra, depois na campanha, você não tem como mostrar, né? A manilha está lá debaixo. Falar em obra debaixo da terra, outro dia conversando com pessoas do governo, fazendo uma análise assim, do seu jeito de governar, da sua gestão, aí não vem crítica, não. Cada um tem seu padrão. Ferraço tem uma pegada mais estruturante, de pensando na frente, mas cuida menos da zeladoria da cidade. Você foi uma pessoa que trabalhou mais a zeladoria da cidade. A cidade ficou toda asfaltada, as ruas limpinhas, tudo funcionando, os serviços funcionando, né? E você acha que você, olhando para trás, você teria uma outra visão, faria a mesma coisa? Você acha que Ferraz está no caminho certo? Sem querer analisar a crítica, porque há uma crítica de que a zeladoria da cidade caiu, o padrão abaixou. As prioridades são outras, né? Eu enxergo, Basílio, como você vê essa mudança assim, de estilo? São modelos de administração diferentes. Eu, como venho da iniciativa privada, eu acredito, assim, por mais que seja um pouco mais caro, eu acredito que os serviços terceirizados tenham uma maior qualidade. Ferraz optou por grande parte dos serviços serem com mão de obra própria. Isso. Direito dele, ele é o prefeito, ele faz da forma que ele quiser. Eu enxergo que esse fator foi um que perdeu um pouco a qualidade do serviço de zeladoria. Assim, eu não estou acompanhando muito de perto, né, os trabalhos aqui de Cachoeiro, né, até porque eu tenho rodado muito o estado, eu tenho recebido só feedback de pessoas que são ligadas a mim. Então eu consigo filtrar, né, essas reclamações que eu recebo da cidade, né, de forma muito tranquila, porque eu entendo, né, estive lá dentro e sei as dificuldades que tem, mas eu analiso que é uma maneira diferente de você fazer a gestão. Eu tenho um tipo de modelo de gestão, como você diz. Hoje a prioridade dele maior me parece que é o distrito industrial de Paputuba, aí você, a ponte do Valão ali. Dentro dos recursos que a cidade tem, você lista as suas prioridades. Eu procurei cuidar de bairros mais vulneráveis para dar dignidade, né, a cachoeirenses que nunca tiveram isso na vida, 30, 40 anos sofrendo, pisando na lama em dia de chuva, respirando poeira de dia de sol. A gente conseguiu mudar muito a realidade, ainda tem muita coisa para fazer.
A parte da zeladoria, eu procurei deixar uma cidade mais bonita, até para ser mais agradável para o cachoeirense e para quem nos visita. Né? A gente fez muita conservação de praças, né? Escadarias, a gente fez as pinturas artísticas. Né? A gente vai em vários locais fora de Cachoeiro, seja aqui no estado ou seja em outras cidades fora, aqui no Brasil. A gente vê cidades tão bonitas e fala, poxa, por que não pode ser em Cachoeiro? Né? Lá fora a gente acha bonito, mas não quer que seja feito aqui. Fui taxado de prefeito das pracinhas. Eu fico feliz da vida, porque assim, quando a gente cuida da nossa casa, mostra o zelo que a gente tem pelo lugar que a gente vive, que a gente ama. Então, era uma das prioridades minhas também, além de cuidar da saúde, da educação, da segurança, da assistência, enfim, do esporte, da cultura. O cuidado da cidade eu tinha um olhar especial, porque, né, a gente tem uma cidade agradável, com brinquedo para as crianças nas pracinhas, com a jardinagem, o paisagismo, e isso dá uma autoestima melhor para a gente. Então, essa era uma das prioridades e eu fiz de forma diferente que o prefeito Ferraz está fazendo. Eu procurei terceirizar para ter uma qualidade melhor do serviço. Ele optou, né, pela mão de obra própria, né, confesso que não tem rodado os bairros. Estrategicamente, o objetivo dele tem outro, né? Tem sido outro, ele está canalizando as energias para obras, né, pensando mais na economia da cidade, de desenvolvimento, mas que eu acho que as coisas andam casadas. Mas aí a gente vai gastar um programa todo para avaliar isso aí. Como é que está a sua relação com o Ferraz? Melhorou? Ou não, meio turbulenta no começo? Não digo com o prefeito Ferraz diretamente, não sei se, que eu não vi dele críticas diretas, né? Uma ou duas vezes, talvez, lá no começo, de alguns secretários, sim. Mas parece que deu uma diminuída. A candidatura do Ricardo, que você está apoiando, que é o filho do prefeito, contribuiu para esse apaziguamento, se é que houve? Basílio, assim, eu sempre tive e tenho um respeito muito grande pelo prefeito Ferraz, né? Sempre falo nas minhas entrevistas que ele é o maior prefeito da cidade de Cachoeira, não tem como tirar isso dele, né? Está no seu 5º mandato, fez muita coisa pela cidade de Cachoeira, então o respeito independente da questão política. Eu, como cidadão, respeito Ferraz pela figura que ele é e que ele representa, né, para Cachoeira e para o estado do Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que tem mais de 50 anos de vida pública ininterruptos, em mandatos ininterruptos. Então você vê isso na figura do prefeito Ferraz e na sua qualidade também como político, né? Então nunca tive parceria política com ele, né? Apesar de lá atrás Glauber ter sido secretário dele, ter sido apoiado por ele em 2012 para vir candidato a prefeito, mas eu, Vitor, nunca tive uma relação política com Ferraz. Me aproximei na pré-campanha para a gente ver se a gente convergia as nossas ideias. Infelizmente não prosseguimos com um projeto único. O grupo político que estava apoiando o prefeito Ferraz preferiu não somar forças, né, com o meu grupo. Isso é natural, isso faz parte da democracia, cada um tem as suas escolhas. E depois da eleição, eu acho que eu fui o primeiro a parabenizar o prefeito pela eleição, né? A gente tinha acabado a eleição, eu gravei um vídeo, já postei, né, parabenizando e desejando sucesso a ele. Então, assim, contra a pessoa do Ferraz, contra a pessoa política do Ferraz, eu não tenho nada contra. Nunca tive uma aproximação hoje da atual gestão, sempre me coloquei à disposição, já tive reunião como secretário de turismo, né, como eu tenho feito em todas as outras cidades, já me reuni com ele, com a secretária Larissa Patrão, para ouvir os projetos da cidade. Então, assim, da minha parte, eu não tenho problema nenhum com a gestão Ferraz, com a gestão Júnior Correia. Mas me entristece quando a gente vê alguns problemas que acontecem na cidade, secretariado ou vice-prefeito ou quem quer que seja, colocar a culpa na gestão anterior, sem ter razão. Se tivesse razão, beleza. Me mostre os argumentos, que eu vou rebater com os argumentos que eu tenho. Isso me entristece pelo seguinte, você citou muito bem. Hoje eu faço parte de um grupo político que tem um projeto majoritário para o governo do estado que se chama Ricardo Ferraz. O governador já declarou isso, né, publicamente, o apoio ao Ricardo Ferraz. Ele é o nosso candidato para 2026 ao governo do estado. E eu estou dentro desse projeto, né? Eu sou muito fiel ao grupo, sou fiel a Renato Casagrande, que me ajudou na minha eleição e na minha gestão aqui em Cachoeira. Então eu devo essa gratidão a ele. Então, se ele direciona que o nosso candidato é Ricardo, independente da questão local aqui, o meu candidato é Ricardo e eu vou trabalhar para eleger Ricardo Ferraz. Teremos Vitor Coelho nas urnas em 2026? Meu nome está à disposição do partido para isso, né? Tivemos uma reunião recente lá do PSB lá em Vitória. Meu nome foi um dos que foram citados
para vir como pré-candidato a deputado estadual, né? Mas aí tem que passar por convenção e a gente tem dialogado com a população para isso, né? Colocado o nosso nome à disposição, caso a população entenda que eu ainda consiga contribuir na vida pública através de um mandato de deputado, através, né, de melhorar a nossa região aqui, vamos trabalhar para isso. Mas você colocou a questão de como está a relação hoje. Para mim, continua do mesmo jeito. Da minha parte, eu tenho falado, né, o nome de Ricardo em todas as minhas postagens, em todas as minhas publicações. Tem diminuído realmente, né, esses ataques à minha gestão em relação ao secretariado do Ferraço, né, sobre as ações. E eu tenho acompanhado à distância. Né? Eu prefiro não interferir para não falar, poxa, acabou a eleição, está batendo na gestão atual. Eu procuro dar essa liberdade, né, para o gestor fazer o seu trabalho, e o sucesso ou o insucesso dele vai ser consequência do trabalho, assim como foi o meu. Né? Tive sucessos em muitas áreas, tive insucessos em outras, nós sempre procurando melhorar a vida do cachoeirense. Né? Eu acredito assim, estou à disposição como gestor, né, secretário de Estado de Turismo, para ouvir os projetos que a cidade tem e desenvolver, sem perseguição política, sem nada. Se sentar com o governador liberar, eu vou fazer com muito gosto, assim como já estamos fazendo Parque da Ilha da Luz, que está para ser licitado, que vai passar recursos pela Secretaria de Turismo, e o Parque de Exposições, a reforma do Parque de Exposição. Se eu tivesse alguma perseguição, eu faria de tudo para ficar agarrando isso lá e não sair. Né? Eu tenho essa condição, assim como ele tem aqui de querer, se não quiser fazer também, que não quiser fazer a licitação, segurar o máximo possível para que o Vitor não seja o secretário que vai dar a ordem de serviço. Então, assim, eu procuro fazer o meu trabalho de forma muito profissional, sem olhar o lado político. Estou à disposição da cidade para continuar ouvindo, dialogando, né, os projetos na área do turismo, e aquilo que for determinado pelo nosso governador a gente vai estar realizando. É isso aí, nosso tempo já esgotou. Você está com crédito na casa, 7 minutos a mais aí. Tá bom. Eu vou me despedir, mas vou deixar primeiro você se despedir. Esse podcast é agora, na véspera de Ano Novo, nós estamos, né, virando a página de ano, 2025 para 2026, então você está à vontade para falar com a câmera 1 ali, deixar uma mensagem aí para a nossa audiência. Eu quero te agradecer, Basílio, por mais uma oportunidade da gente estar aqui no seu podcast, falando um pouco mais de política do que do turismo, né? Mas falando de muita coisa, não adianta. Não tem como, né? Jornalista é assim mesmo. Mas tive a oportunidade de mostrar um pouco desse meu trabalho junto com a minha equipe lá na Secretaria de Turismo, falar um pouquinho, né, das prospecções políticas futuras agora, né, que a gente tem ano que vem, desejar ao nosso povo cachoeirense, sul do estado, que está aqui nos acompanhando, nessa grande audiência sua, um 2026 de muito trabalho, de muito desafio, mas também de muita conquista, de muita vitória, né? Que Deus possa abençoar o nosso ano e que a gente possa ter muita saúde e energia para continuar trabalhando em prol do povo capixaba. É isso aí, Vitor. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu vou me despedindo por aqui, pedindo a você que está nos acompanhando, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Se for com o inimigo também. Se não gostar do Vitor, manda para os inimigos. Também, dá audiência. Mas dá o like aí, comenta à vontade. Fala bem, fala mal, comenta aí. Nós vamos ficando por aqui e até o ano que vem, se Deus quiser. Um abraço.